Ah, se os meus servos me escutassem. Ele está falando para nós hoje também. Ah, se o meu povo escutasse a minha voz. Ele diz assim: eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. E no final eu o sustentaria com um trigo mais fino. Ah, se a gente escutasse o Senhor. Ah, se a gente der ouvido ao Senhor. Ele de pronto nos atenderia. Ele de pronto estaria nos socorrendo. Porque esse é o desejo do nosso Deus. Que o reconheçamos como Deus soberano. Esse é o que Ele quer que a gente faça. Que entenda que nós sem Ele, Ele continua sendo Deus. E a gente sem Ele? Nós não somos nada. Devemos reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus por nós. Enquanto eu estava meditando hoje de tarde, porque domingo que vem é ceia, né? O terceiro domingo. Estava pensando em Deus, em Jesus. Jesus com a sua glória nos céus. Pense nisso. Com a sua glória nos céus. Se humilhou e desceu. Se tornou em forma humana, irmãos. Não deixou de ser Deus, mas se humilhou, tomou forma de servo. Esse amor não podemos sondar. Um amor que se entrega, se doa, que padece. Esse é o verdadeiro amor. E o que Deus quer de nós é que o reconheçamos e o adoremos como Deus. Cantar louvores a Deus. Incenso agradável ao Senhor. Que louvores seja do fundo do nosso coração. Um coração que reconhece que Ele nos tirou do Egito, que Ele colocou os nossos pés numa rocha, firmou os nossos passos, colocou o nosso nome no livro da vida, e devemos celebrar isso, todo momento. Ele pagou um preço para que tivermos vida, e vida em abundante. Então eu vou convidar o grupo, estamos aqui louvando, estamos aqui engrandecendo, rendendo louvores a Deus. Eu não sei quando você saiu de casa hoje, o que você estava pensando. Estava pensando no jogo do Flamengo, no jogo do Botafogo, estava pensando na comida do jantar, do lanche, ou estava pensando no dia de trabalho amanhã, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Mas eu quero te dizer, coloque tudo no altar de Deus. Pense somente no Senhor, o que Ele fez por você, a obra que Ele realizou por você, por mim e por você. Que nós possamos planejar as coisas que são agradáveis ao Senhor. E eu não quero dizer que a gente não deve fazer planos nesse mundo não, sim, mas em primeiro lugar o Senhor, entregando ao Senhor a nossa vida, confiando a Ele que Ele sabe todas as coisas. O melhor Deus tem sempre para nós. Que Ele disse no final aqui: ah, se meu povo tivesse me ouvido, eu os alimentaria com mais fino trigo. Deus tem o melhor para nós. Na presença de Deus há delícias perpetuamente. Então vamos louvar, vamos engrandecer esse Deus que merece a nossa gratidão e o nosso louvor. Boa noite, irmãos. Convidar aqueles que puderem se colocar de pé, para juntos rendermos louvores ao nosso Deus, que é o único que é digno de receber, né? Toda a honra, toda a glória e todo louvor. Esse primeiro louvor, quero te trazer a uma reflexão. Ele diz: nada além do sangue. Já foi falado aqui no salmo que nós lemos. E esse louvor diz que nós somos livres. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Meditando nesse louvor, amém? Teu sangue
mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Declare que nos lava e que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar tua cruz. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar que nós somos livres. Se você crê nisso, declare com toda a sua força. Eu sou livre, declare com a sua voz, com o seu entendimento, com o seu ânimo, com a sua força. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, nada. Nós somos limpos, nós somos salvos, nós somos curados. Declare mais uma vez, eu sou livre, declare. Mais uma vez, vamos declarar. Eu sou livre. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos justificados e nós estamos livres dos nossos pecados, do que nos prendiam, nós estamos livres. Amém? Durante esse próximo louvor, você que tiver o seu dízimo e a sua oferta, você pode estar cultuando a Deus com a sua primícia, com o seu valor, uma oferta de gratidão para a casa do nosso Pai. Amém? Amém. Próximo louvor de Jeová Jirê. Ele é o Deus provedor. E quando eu penso em Jeová Jirê, nos remete sempre aos bens materiais, né? As finanças, Deus vai prover, Deus vai suprir. E às vezes nós nos esquecemos das outras áreas. Então, faça desse louvor agora uma oração. Eu não sei se é uma doença, se é uma dor no joelho, é uma dor nas costas, se é algo que está te incomodando, Ele irá prover.
Deus provê a cura, Deus provê a libertação, Deus provê, Ele provê. Nós cremos no Deus Jeová Jireh, que é o Deus que provê. Amém? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos declarar mais uma vez: o fogo não me queima. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Declare temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Deus. Nós cremos, Senhor, que a tempestade, o vento forte, nada, Senhor, pode abalar ou roubar a nossa fé, porque tu és o único Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Deus Jeová Jireh, tu és o Deus provedor, Deus. E nós cremos, Senhor, nada irá roubar a nossa fé. Vamos declarar o vento forte, a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, Mais uma meu vez a Deus. tempestade. A tempestade e o
temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Nós queremos nesse Deus, amém? Amém. O último louvor, eu costumo dizer que é uma declaração de amor. É Ele, por Ele, nós estamos gastando a nossa vida. Gastando e ganhando, né? Perdendo tudo e ganhando por amor e com alegria. Então, faça essa oração, faça essa declaração de amor. Eu te convido, se você sentir liberdade, feche os seus olhos para que nada venha te distrair e para que seu pensamento seja 100% ligado a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque o importa é que ele cresça. Declare: nele o meu prazer está. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Declare a Ele. E é estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá.
soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. É Ele e por Ele nós estamos gastando a nossa vida, amém? Os irmãos podem se assentar. Nós cantamos as melodias, umas canções. A primeira foi que ele veio, verteu o seu sangue, nos purificou, nos resgatou, nos libertou. Nós somos livres. Nós somos livres, irmãos. Livres da escravidão do pecado, mas presos em Deus, arraigado em Deus. Porque cantamos agora, porque Ele virá. Ele virá, a esperança da igreja. Ele virá. O que nós temos preparado para essa volta do Senhor? Ansiamos a volta do Senhor? Amém? Amém. Maranata! Ora vem, Senhor. Dia de glória, de louvores a Deus, de cumprir o que Ele prometeu para nós. Queridos, vamos olhar para o alto. Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. Vou dar o Felipe. Você pode ficar de pé mais uma vez? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, te damos graças, Senhor, de podermos estar aqui neste lugar, abrindo essas portas e levantando nossa voz ao trono da graça, reconhecendo que não há Deus semelhante a Ti, Senhor, e não há outro Salvador que não seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por meio dele, Pai, que falamos contigo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e reconhecemos só por Ele chegamos à Tua presença. Foi por causa do sangue que Ele verteu, que nos purificou de todo pecado, nos tornamos justos diante do Senhor. Muito obrigado por tirar a condenação que estava sobre nós e nos dar a paz, Senhor. Muito obrigado, Deus. Receba a adoração, o louvor da Tua igreja, que possa ter chegado a Ti como um incenso agradável, Pai, pois não há outro que mereça honras, glórias e louvor a não ser a Ti e ao Teu Filho Jesus, Pai. E nesse momento, Pai, que vamos mais uma vez ler a Tua palavra, e agora através do Teu servo Felipe, Senhor, que o Senhor preparou no coração do Teu servo, na mente do Teu servo, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Pai, para que possa ajudá-lo nesse momento, para que ele fale inspirado pelo Senhor, que assim, Senhor, convém que ele diminua e que o Senhor cresça, para que a palavra que for proferida por ele, através da unção do Teu Espírito, possa penetrar nos nossos corações, Pai, também trabalhados pelo Teu Santo Espírito, para que possa cair como semente fértil e possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Fala conosco, usa o Teu servo, é o pedido que fazemos, já agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E amém, a igreja assim pode sentar. Boa noite, irmãos.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Primeiramente, perdão aos cristãos raiz, por estar com essa no computador aqui em cima, mas não é pecado, tá? Não é pecado não, mas os cristãos, crente raiz mesmo não gosta, negócio de ver a Bíblia aqui, papel. Mas hoje foi uma coisa típica, né? Os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou assim. Brincadeiras à parte. Hoje foi uma situação um pouco atípica, né? Alguns imprevistos, e aí a gente acabou tendo que fugir da Bíblia e do esboço aqui impresso. Mas o importante é o conteúdo, é a palavra de Deus. Primeiramente, eu queria saber quem não estava aqui na última mensagem, quem não participou. 1, 2, 3, 4, amém. Isso, perdão, eu não expliquei. Acho que 2 ou 3 domingos atrás, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui. Nós fizemos a primeira parte da pregação das cartas aos Efésios. Quem não estava aqui presente e não assistiu também pelo YouTube, então são 4, 5 pessoas, né? Tá bom, então em respeito a essas pessoas, eu vou fazer um pequeno resumo para a gente poder entender um pouco, compreender melhor a mensagem dessa noite, amém? Então vamos lá, os irmãos já estão ligados, abram as suas Bíblias na carta de Paulo à igreja Casa de Oração Caxias Central. Todo mundo já entendeu, né? Carta de Paulo aos Efésios, abram as suas Bíblias e apenas relembrando para entendermos, tá? Essa é uma carta chamada eclesiológica, uma carta de estudo, de ensino à igreja. E obrigado, minha sogrinha, que honra receber água de você. Não poderia perder a piada, né? E essa é uma carta de ensino e estudo para a igreja. Paulo escreve essa carta preso em Roma e direciona ali. E o porquê da brincadeira, que é uma carta para a igreja Casa de Oração Caxias Central? Porque era uma igreja edificada. Era uma igreja que, ao contrário de das outras cartas, não tinha um problema específico ao qual ele estava escrevendo ali, tentando solucionar um problema. Era uma igreja que estava firme. Óbvio que tinha problemas, como todas têm, mas era uma igreja que estava edificada. E essa cidade de Éfeso passou por um grande avivamento muito considerável, porque era uma cidade onde ficava o templo da princesa Diana, e pessoas adoravam a deusa Diana. E com a chegada de Paulo àquela cidade, a chegada do evangelho, a ministração da pregação da palavra de Deus, as pessoas se converteram, a cidade vivenciou um grande avivamento, as pessoas queimavam o que elas faziam ali para adorar os outros deuses, queimavam nos livros, e houve um grande número considerável de conversão de cristãos ali naquele lugar. E através da cidade de Éfeso surgiram várias outras igrejas. Então, a igreja implantada ali foi uma igreja muito importante, muito significativa para a expansão da palavra de Deus. Então, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem 6 capítulos. E ela é dividida em 3 capítulos. Os 3 primeiros, em metade, né? Meio a meio. Os 3 primeiros capítulos, Paulo trata mais sobre a doutrina, sobre o ensino. E nós falamos, no capítulo 1, que nós fomos eleitos, que Deus nos escolheu por intermédio de Jesus Cristo e fomos selados pelo Espírito Santo. Então nós temos um chamado, nós fomos eleitos. No capítulo 2, nós entendemos que nós fomos vivificados com Cristo. Então nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados com Cristo, sem esquecer jamais o com Cristo. E no capítulo 3, nós podemos contemplar um pouco do poder de Deus, onde Paulo fala da graça que nos foi dado para ministrar essa palavra, né? E então, acredito que eu não esqueci de nenhuma informação importante. Nós vamos iniciar essa noite a partir do capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, o 5 e o 6. Para os que não estavam também, nós estamos fazendo a leitura completa, porque é uma carta muito rica. Então, seria um pecado se eu lesse só alguns trechos.
Toda ela é muito importante, por isso nós estamos fazendo a leitura completa. Amém? Então, vamos lá, eu vou ler na versão King James, alguns irmãos podem sentir um pouco a diferença. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por enquanto, até aí, vou dar mais uma chance. Quem lembra o tema do aniversário da igreja? Irmãos, os irmãos ainda não sabem de cor não, hein? Consolidados para edificação. Esse é o tema do nosso aniversário, daqui a 30 dias. Quem está orando pelo aniversário da igreja? Amém, isso já melhorou. Se não sabe o tema, tudo bem, está orando, isso é mais importante. Vamos abordar nesse primeiro ponto, nesse primeiro trecho que lemos, alguns pontos muito interessantes sobre a unidade. O primeiro deles, no versículo 3, diz assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem uma palavrinha ali, a unidade do Espírito. Então, reflitam sobre isso, nós vamos falar mais sobre isso ao longo. No versículo 12, ele vai dizer assim: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E no versículo 16, ele repete mais uma vez: ajustado e unido no auxílio, cresça e edifica-se a si mesmo. Eu quero te convidar a ler comigo, vamos folhear a Bíblia, voltando um pouquinho, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 8. Carta de Paulo aos Romanos, volta um pouquinho, capítulo 12, Romanos 12, versículo do 3 ao 8, diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Por isso, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Paulo está nos alertando sobre uma unidade como corpo de Cristo, como igreja. E ele nos alerta que nós somos um. Ele começa ali, a partir do capítulo 4, falando: só existe uma só fé, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai. Então, o que nos une não é só pelo fato de sermos da mesma igreja. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. O que nos une é que nós temos uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só Pai. O que nos une com os irmãos que estão lá fora, uns em casa, outros em outras igrejas, outros já foram de manhã, outros foram à noite, é que nós temos uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Pai. Então, precisamos acordar e refletir como cristãos. Será que estamos sendo um? Temos que ser um, traz um pouco essa reflexão. Será que estamos sendo um? Ou será que os cristãos estão virando inimigos? A igreja A contra a igreja B, a igreja C contra a igreja D, doutrina tal contra doutrina tal. Eu fui batizado, não sei nem o nome, perdão, mas eu ajoelhei e foi colocado a água. Eu fui batizado para a honra e glória de Jesus. Eu fiz uma confissão pública. Outros foram batizados por imersão, né? Mergulhando no batistério. Outros foram batizados. Irmãos, isso não importa. É um só batismo. É um só Deus. É uma só fé. Um só Senhor. Não importa o que me diferencia do irmão da igreja tal, não importa. Se nós dois confessamos o mesmo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós somos um. O que nos une é o Espírito. Por isso que ele fala, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. A unidade não é minha, não é sua, é a unidade do Espírito. A unidade, é óbvio que nós fazemos a nossa parte, né? Podemos ter mais afinidade com um, menos afinidade com o outro. Não estou falando de afinidade, estou falando de unidade. Como corpo, sermos um só propósito. Estamos falando de unidade. Hoje estava conversando com o Danilo pela manhã e ele falando do evento que eles estão fazendo esse final de semana lá. Ele falou, olha, dá muito trabalho. É muita briga, é muito estresse, são mais de 400 pessoas, eu acho, trabalhando, né? Servindo. Eu falei, cara, é muito difícil ele. Mas não aconteceria se nós não estivéssemos um só propósito. Cada um arca financeiramente com o seu crachá, com a sua blusa, para que em um só propósito ocorra o evento para a honra e glória de Deus. Para que vidas sejam alcançadas através de um congresso, de uma conferência. Nós estamos próximos do aniversário da igreja. E vidas não vão vir nos visitar, vidas não vão vir assistir as mensagens, não vão vir prestigiar o aniversário da igreja, se nós, como igreja, não estivermos em um só propósito. Se nós não estivermos unidos pelo Espírito. Lá em Romanos 12 ele vai dizer sobre os dons. Longe de mim fazer o que a Miriam faz. Não tenho o mesmo dom que ela, não tenho o entendimento que ela tem para determinadas coisas. Mas se eu não fizer a minha parte, eu estou prejudicando a Miriam. Eu falei aqui, adiantei na última mensagem e vou repetir. Nós somos membros de um corpo. Nós estamos ligados, juntos, onde a cabeça é Cristo. Se um membro não trabalha, ele atrofia e, consequentemente, pode morrer.
E se esse membro não trabalha, ele acaba sobrecarregando os outros membros. Se eu parar de andar com uma perna, a outra perna não vai aguentar carregar o peso do corpo sozinho. Então, independente da sua função, independente do seu chamado, independente do seu dom, nós somos um só no Espírito de Deus. Se eu não fizer a minha parte, se você não fizer a sua parte, consequentemente, nós estamos atrapalhando o restante do funcionamento do corpo. Nós estamos, de certa forma, prejudicando o perfeito funcionamento do corpo. E onde a cabeça é Cristo, isso não pode acontecer. Amém? E no versículo 13, eu quero chamar a sua atenção. Eu não vou entrar, os irmãos sabem, né? O tema do nosso aniversário, que é o versículo 15 e 16, e eu vou procurar não entrar nisso para, de repente, não atrapalhar no aniversário da igreja. Então, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13, onde ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo, versículo 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem ao erro. Através dessa rica palavra de Deus, não importa aqui nesse momento quem escreveu, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Nós estamos tratando da palavra de Deus. Eu quero te chamar a atenção, voltar a sua atenção para como está a sua maturidade. Como está o seu entendimento? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra conhecimento usada lá, no original no grego, ela quer dizer relacional. Ali está dizendo não de um conhecimento intelectual, não é um conhecimento bíblico. Eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e é um conhecimento relacional. O autor da Bíblia, né? Muitos dizem que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. O autor, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. E esse conhecimento é um conhecimento relacional. Será que eu estou buscando crescer na graça e no conhecimento desse Deus? Será que eu estou buscando chegar a essa maturidade? Irmãos, é tempo de despertar, irmãos. Os dias estão ficando difíceis. O mundo lá fora está muito atrativo para a igreja, para os jovens. É tempo de despertar, irmãos. Não podemos mais ser frequentadores de igreja, sentar no banco, assistir o culto e voltar para casa. Nós vivemos uma guerra espiritual, nós vivemos uma luta. Nós, como igreja, é tempo de despertar, é tempo de amadurecermos. É tempo de crescermos em graça, em conhecimento. A palavra de Deus, a presença de Deus, ela é um oceano que ela não tem fim. Então não tem como você me dizer que já chegou no ápice, porque não existe esse ápice, é só na glória. Enquanto estamos aqui, temos que buscar, nos deleitar, nos gastando, perdendo tudo por amor e com alegria. É tempo de despertar, é tempo de amadurecer. Não podemos brincar mais de ser cristãos. Não podemos mais ser frequentadores de igreja, sentar no banco. Nós temos um dom, nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós temos uma obrigação, uma responsabilidade como cristão. Pessoas precisam de nós. Pessoas estão dependendo de você. E essa graça nos foi dada, nós vemos aqui. Vamos continuar a leitura.
a partir do versículo 17, diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato ouviste, nele foste discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, e vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de relacionar, e a vós revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-vos uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Até aí, nós lemos lá no começo sobre a edificação do corpo, e mais na frente ele vem dizer sobre a edificação de si mesmo. Aqui nos alerta sobre o nosso modo de viver. Podemos trazer sobre a nossa santidade. E ele vai nos alertar sobre duas coisas: a edificação do corpo, onde tudo o que fazemos, o nosso dom, o que pregamos, como vivemos, é para a edificação de algo ou alguém. A igreja está aqui reunida hoje em culto para a edificação das nossas vidas, para que saiamos daqui mais edificados do que entrando. O tema do nosso aniversário é consolidados para a edificação. E eu creio que nós estamos consolidados em espírito em Cristo Jesus. Amém? Você também crê? Então, vamos seguir a edificação. Vamos nos edificar e as pessoas que entrarem aqui sejam edificadas através da nossa vida. E nós vivemos para a edificação do corpo e a edificação de nós mesmos. Porém, para ambos, depende muito do nosso modo de viver. Aquele que roubava, não roube mais. Que não saia da vossa boca palavras torpes. Não coloque o sol sobre a vossa ira. A graça de Deus nos foi dada, porém precisamos nos posicionar como cristãos. Precisamos buscar crescer em graça, em conhecimento e nos posicionar. É tempo de parar de relativizar as coisas. Não, mas aqui eu vou fazer isso aqui rapidinho, porque se eu pagar isso tudo aqui de imposto, eu posso me prejudicar. O texto vai dizer: nós seremos abençoados para poder compartilhar com aqueles que necessitam. Irmãos, como é bom abençoar alguém. Acredito que todos aqui já foram abençoados financeiramente falando e já abençoaram alguém.
Como é bom se posicionar diante de Deus, como é bom ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e ver claramente Deus agindo, e ver o Deus provedor não deixando faltar, e poder abençoar uma pessoa, e ouvir, receber aquele agradecimento, ou ouvir que de repente aquilo era tudo que ela estava precisando naquele momento. Como é bom! Infelizmente, nós perdemos isso. Entramos e saímos do templo preocupados com os nossos problemas. Temos muitos problemas, né, para nos preocupar. Por que eu vou preocupar com o meu irmão? Mais um, não dá para mim. Ninguém sabe o que eu estou vivendo. Ninguém pode me julgar. Ninguém sabe o que eu estou vivendo. Nós somos um no Espírito. Nós somos um só Senhor, uma só fé. Isso nos une. Precisamos voltar à essência do que é a igreja. Precisamos voltar a compreender o que é o corpo de Cristo. Seguindo o capítulo 5, versículo 1 vai dizer: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graças. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois no passado eres treva, mas agora sou luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Esse texto é maravilhoso. Só essa parte aqui já seria suficiente. A palavra de Deus nos alerta nesta noite: desperta. É tempo de despertamento. Nós somos filhos da luz. Não existe nada que fique encoberto. Nós precisamos ser luz aonde nós chegamos. Nós precisamos ser luz na nossa igreja, no nosso trabalho. Nós precisamos fazer a diferença. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz: não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. Não existe nada que fica encoberto aos olhos dele. É tempo de arrependimento. É tempo de pedir perdão, é tempo de se entregar, é tempo de se prostrar, é tempo de viver em luz. Nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, mas nós fomos salvos. Nós fomos escolhidos por esse Deus, nós fomos justificados, nós fomos selados com o Espírito Santo. Não existe nada que fique encoberto diante de Deus. É tempo de se ajoelhar, de colocar diante de Deus e falar: Deus, me liberta disso, me liberta disso, me liberta disso, pois Ele sabe o que nós fazemos mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando achamos que ninguém está vendo.
Ele sabe. Deposite sobre Ele, coloque sobre Ele toda a sua ansiedade. Fala: Deus, quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu acho que eu estou fraco, eu estou forte. Eu não estou conseguindo. Eu não consigo. Me ajuda. Com certeza Ele irá com sua mão poderosa nos socorrer. Amém? Continuando. No versículo 15 diz: portanto, estai atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Chegamos ao ponto principal da mensagem. Mauri, coloca para mim, por gentileza, o tema. Eu quero fazer um pedido aos irmãos, novamente, para que você abra a sua mente, para que você esteja aqui nesta noite, clamando a Deus, para que fale com você, para que a palavra dEle seja como uma semente no seu coração e venha germinar, para que traga mudanças, para que traga transformação. Eu não estou falando que você está em pecado, que você está errado, não. Eu estou falando em crescer em graça, em conhecimento. Versículo 15. Estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. No versículo 18 ele vai nos alertar: não vos embriagueis com vinho, na minha versão, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Mais uma vez, nós não estamos falando de pentecostalismo, nós não estamos falando de doutrina, de teologia, nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre Ele. Se queremos ser usados por Ele, se queremos ser transformados por Ele, precisamos nos encher dEle. É necessário nos posicionar. A graça nos foi dada, amém. Isso não vem de vós, é dom de Deus, amém, eu creio. Mas como eu vou viver nesse mundo, depende de mim. Não estou falando de salvação, abra sua mente. Estou falando em ser cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra grega no original se chama pneuma, que significa espírito. E espírito significa um sopro, significa o início de vida. E essa palavra é usada na carta de Efésios 11 vezes, onde ele se refere em todas elas ao Espírito Santo. Então o tempo todo ele está alertando: olha, não é sobre vocês, não é vocês, não depende só de vocês, e sim do Espírito Santo. O tempo todo ele está nos alertando sobre o que faz através de nós, em nós. Se queremos ser uma igreja consolidada para edificação, se queremos ser uma igreja que vem edificar muitas vidas, precisamos deixar ser usado pelo Espírito Santo. Não sou eu, não sou Felipe, a minha oração que eu faço aqui é: Deus, que não saia nenhuma palavra que seja da minha boca, do meu coração e da minha mente, mas que seja o teu Espírito Santo, que eu fui selado, que está em mim, que fale a tua igreja. Não são os pastores, é o Espírito Santo. Estamos estudando no seminário Novo Testamento, e o professor brincou, ele falou: olha, não deveria ser Atos dos Apóstolos o nome, deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi enviado, desceu sobre eles e encheu de poder.
E eles pregaram com ousadia, e 3.000 vidas, depois 5.000 vidas se converteram e confessaram que só Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, não tínhamos internet, não tínhamos a quantidade de Bíblia em qualquer lugar, ao alcance a qualquer momento. Nós tínhamos homens cheios do Espírito Santo de Deus. Nós tínhamos homens que queriam ver a transformação daquele lugar. Nós tínhamos homens que estavam seguindo o mandamento: ser-me-eis minhas testemunhas em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele chegava no local, ele pregava o evangelho, pregava a salvação, pregava a mensagem da cruz. Aquele lugar ali criava-se uma igreja e ele ia embora. Às vezes nós nos convertemos e queremos alguém ali do nosso lado o tempo todo. Irmãos, a nossa doutrina da casa de oração crê que quando nós aceitamos Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Eu não estou falando de doutrina como você crê. Não estamos discutindo teologia agora. Você pode crer no batismo depois, no batismo das águas, ser batizado no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo depois. Não importa como você crê no batismo do Espírito Santo. Importa o que você tem feito com esse Espírito Santo que lhe foi concedido. Não importa. Não importa se eles pensam de uma forma, se eu penso do outro. O que importa é o Espírito Santo que está em nós. As pessoas têm visto o Espírito Santo em nós. Não importa se fala em línguas estranhas, se tem revelação, se tem dom de cura, se tem dom de profecia, não importa. Importa que as pessoas têm visto o agir do Espírito Santo através de nós. Nós temos falado, nós temos pregado e pessoas estão confessando a Deus como Senhor e Salvador através da nossa vida, através do Espírito Santo que atua em nós. Esse Espírito Santo, ele atuou na criação do universo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele atuou no nascimento de Cristo, em Lucas capítulo 1. Ele atuou na fundação da igreja e, consequentemente, na expansão das igrejas, em Atos capítulo 2. Na produção das Escrituras, em 2 Pedro capítulo 1. E ele é o Consolador que nos foi enviado. Jesus subiu aos céus e nos deixou um Espírito Santo de Deus. É Deus em nós. É o poder de Deus em nós. Qual é a nossa diferença para Paulo, para Pedro? Nós temos o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que realizava milagres naquele tempo, o Espírito Santo que curava, que libertava, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes e fez milhares de pessoas, cada um entender na sua língua. Esse é o mesmo Espírito Santo que atua em nós. Ele não mudou. Às vezes o nosso eu anula o Espírito de Deus. A nossa vontade, o nosso entendimento ou o nosso preconceito sobre falar sobre o Espírito Santo anula. E Ele está aqui o tempo todo: eu quero te usar, eu quero fazer através de você, eu quero ser um canal de bênção na vida de várias pessoas. Você precisa falar, você precisa pregar. Você está com uma pessoa e Ele está falando: fala, fala, fala. E você está: não, isso é da minha consciência. Ele quer nos usar. Ele é o Consolador, Ele convence, Ele fala, Ele se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele não é limitado. Ele não foi dado em proporção, como quando Paulo vai dizer em Romanos e aqui em Efésios sobre os dons. Cada um tem um dom na medida da graça que foi dado. Não serve para o Espírito Santo. Nós fomos selados. É a presença de Deus em nós. E não há uma limitação para isso.
Veja bem, eu não estou falando de espiritualidade. Porque eu fecho o olho, eu sou mais espiritual do que quem levanta a mão é mais espiritual. Não, abra sua mente. Não existe uma limitação. Nós podemos nos encher cada vez mais. Nós podemos buscar, dirigindo no carro, no ônibus, ajoelhar na nossa casa, nos dobrar e nos encher e nos buscar a presença dEle. Não existe uma limitação, não existe diferença, acepção. Deus está acessível para todos nós. A presença dEle está acessível para todos nós. Para que através dela outras pessoas tenham e sintam. É o nosso selo, é a nossa marca. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Antes ele vai dizer: não vos compete saber o dia que eu vou voltar. Falamos lá no seminário essa semana, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram parados, contemplando o céu, e os anjos apareceram e falaram: o que vocês estão fazendo aí? O mesmo que você viu subindo, ele há de descer, vão. Irmãos, quantos de nós não somos cristãos que estamos sentados olhando para o céu? Quantos de nós não somos cristãos onde não entendemos a proporção? Recebereis poder, esse poder nos foi dado, esse poder está em nós. Não é para os discípulos, não, é para nós. Devemos ser testemunhas dele até os confins da terra. É nossa obrigação como cristão. É o nosso prazer como cristão. Isso nos foi dado, é nosso. Eu tenho esse poder de Deus. Você tem esse poder de Deus na sua vida? Amém? Você crê nisso? O que estamos fazendo com esse dom, com essa graça que nos foi dado? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vai dizer sobre os frutos do Espírito. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Veja bem, primeiro ponto, o Espírito Santo nos dá poder. Nós temos poder para pregar, para anunciar a palavra dele. Segundo ponto, o Espírito Santo ele tem os frutos. Não adianta eu falar em línguas, eu rodar, eu tiver visões, ou eu conhecer a Bíblia de ponta a ponta, se eu não gerar os frutos do Espírito Santo. Não adianta eu pregar sobre o Espírito Santo, não adianta eu falar aqui e eu me ser mais entendido sobre o assunto, se eu não gerar os frutos do Espírito Santo. Paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, olha isso. Como o mundo tem sido hoje. Como temos vivido no mundo afora, quando saímos da igreja, esquecemos tudo de que ouvimos aqui. Na primeira oportunidade, estamos nos estressando, estamos falando palavras torpes. Estamos em rodas onde não é para nós. Não estamos sendo luz.
É o mínimo, é o básico. Não estamos sendo luz. E queremos falar que temos o Espírito Santo. Terceiro ponto, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentados. Terceiro ponto, é uma vida espiritual. Não adianta termos o poder do Espírito de Deus, gerarmos o fruto, se não temos uma vida. A palavra de Deus vai dizer, se alguém for surpreendido em pecado, vós que sois espirituais, deves restaurar essas pessoas com o espírito de mansidão. Isso é ser espiritual. Espiritual não é só fechar os olhos, levantar as mãos e louvar e cantar e gritar e dar glória a Deus, aleluia. Não é somente isso. Espiritual é você ajudar, é você restaurar aquela vida com espírito, com mansidão, com sabedoria. Isso é uma vida espiritual. Isso é ser espiritual. É você orar, é você virar para o irmão e falar, irmão, você não está bem hoje. Porque o Espírito Santo revela. Deus nos revela. Trazer à memória uma pessoa da madrugada, vou orar por essa pessoa. E você pode depois ficar sabendo ou não. Ora, faça a sua parte. Restaurar essa pessoa com um espírito de humildade. E nos alerta, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Quantas vezes nós cristãos sabemos de alguém que está em pecado, alguém que caiu, e somos os acusadores. Nos colocamos como superior àquela pessoa. A palavra de Deus vai nos alertar, vós que sois espirituais, primeiro, restaurar ela com um espírito de humildade, e segundo, cuida. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Queremos às vezes acusar, queremos às vezes apenas nos colocar como superior. Vou orar por você, você precisa voltar para a igreja. E você está dentro da igreja, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Igreja não significa nada. Então vós que sois espirituais, precisamos restaurar. Temos muitas pessoas precisando. Quarto ponto, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quarto ponto é o discernimento espiritual. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de nos enchermos com o Espírito de Deus. É tempo de acordarmos, é tempo de despertarmos. E a palavra de Deus vai dizer, os que estão no Espírito discernem as coisas do Espírito. A minha oração agora, nesse momento, é para que você esteja no Espírito e esteja discernindo o que está sendo falado. Nós temos criança andando, falando, mas se você estiver no Espírito, isso não vai te impedir de entender. Se você estiver no Espírito nesse momento, nada vai tirar a sua atenção, nada vai deixar que a palavra de Deus não caia em solo fértil, nada. Porque aquele que está no Espírito discerne as coisas espirituais. Quem não está no Espírito vai achar que é loucura. A palavra de Deus nos fala. Irmãos, eu sou nascido e criado em igreja pentecostal, avivada. Gosto, respeito.
Não creio em muitas coisas, creio em várias outras coisas. E isso para mim, primeira vez que eu li esse versículo, eu falei, olha, quanto tempo perdendo tempo julgando algo. Meu irmão, aquele que está no Espírito discerne as coisas espirituais. Eu já recebi profecia que se cumpriu, já recebi profecia que não se cumpriu, já recebi oração em troca de pix, já recebi... Quem está no Espírito discerne as coisas espirituais. Não cabe a nós julgar. Aquela pessoa vai prestar conta com Deus. Sentiu o desejo no coração de falar algo para alguém? Fale. Ah, mas eu sou da igreja que não entrega a revelação. Meu irmão, é Deus que está mandando dizer, diga. É o Espírito Santo através da sua vida que está mandando você orar, você fazer uma oferta, você entregar um pix, você colocar a mão, você estender a mão, ir na casa da pessoa, orar por ela, ela vai ser curada. Isso não é doutrina. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz através de mim, através de você. Quando nos buscamos, quando nós enchemos, Ele nos usa. Nada para a nossa glória, tudo para a honra e glória dEle. Todos nós, com certeza, temos um testemunho para contar. Se der o microfone para todos aqui, tem um testemunho para contar. Algo que Deus fez na sua vida, na vida de um familiar. Deus usou alguém para fazer através da vida dessa pessoa. E nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito Santo, uma vida espiritual e o discernimento espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Meu maior desejo nessa noite é que você saia daqui hoje com um entendimento. Como diz em Romanos 12, vosso culto racional, com um entendimento. Precisamos entender o que é realmente ser cristão. Precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Precisamos entender o que é nos encher, buscarmos esse Deus até que venha transbordar e as pessoas ao nosso redor vão começar a entender e a perceber um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Eu ouvi uma frase do Hernandes Dias Lopes essa semana que eu gravei. Às vezes Deus não te poupa do problema, mas Ele te poupa no problema. Nós somos crentes momentâneos, queremos tudo para agora. Esse ano eu recebi umas 2 ou 3 bênçãos, que eu estava orando há mais de 4, 5 anos. E glória a Deus, e vou continuar orando por mais, não sei quando vão vir, mas não posso deixar de parar de orar. Se Ele quiser me dar também, se Ele não quiser, Ele não vai me dar. Somos cristãos que queremos tudo momentâneo, tudo para agora. Vivemos num mundo onde a gente acha que Deus é nosso servo. Nós somos servos dEle. Ele nos deu poder, Ele nos selou, Ele nos capacitou para servirmos a Ele, para sermos testemunhas dEle, não Ele nosso. Tudo o que Ele faz, o poder do Espírito Santo que opera em nós, a nossa vida espiritual, os nossos frutos do Espírito, é para edificação. A minha oração a Deus é para que eu seja cheio, para que a igreja seja edificada através da minha vida, para que a minha esposa, para que a minha filha seja edificada através da minha vida, para que as pessoas que trabalham comigo sejam edificadas através da minha vida. É para isso que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. É para isso que nós, por intermédio de Cristo, fomos salvos, e é para isso que fomos selados. Né, Gigi? Seguindo a leitura, capítulo 6 de Efésios, vamos voltar para Efésios. Capítulo 6, que tem poucos versículos, vou tentar adiantar para finalizar, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivais bem e tenhais vida longa sobre a terra.
E vós, pais, não provoqueis ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós outros escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como servissem ao Senhor e não aos homens, certo de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tende conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e o vestimento, a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em corrente. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. No capítulo 4, nós entendemos que a unidade é do Espírito. No capítulo 5, nós entendemos que nós precisamos nos encher do Espírito. E no capítulo 6, nós vamos entender sobre o poder do Espírito. Quando somos cheios do Espírito Santo, quando damos lugar à presença de Deus dentro de nós, consequentemente todas as áreas da nossa vida é transformada. Filhos, não irritei os vossos pais. Pais, não provocai ira em vossos filhos. Servos, senhores. Ele vai seguir falando. A presença de Deus dentro de nós gera uma transformação imediata, gera uma transformação visível, gera uma transformação real, verdadeira. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Versículo 18, ele vai dizer: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Por que ele diz orai no Espírito? Será que existe uma oração sem ser no Espírito? Existe a nossa oração. A nossa oração humana, a nossa oração carnal, a nossa vontade, o nosso eu, a nossa religiosidade, palavras bonitas, mudanças de voz, joelho em pé, sentado, de nada vale, se não orarmos no Espírito. De nada vale, se não orarmos com o poder do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que Jesus intercede por nós, está à destra de Deus Pai. Suas mãos estão estendidas para nos abençoar, seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. Porém, não é o nosso eu, é o Espírito Santo de Deus que opera em nós. A oração deve ser no Espírito.
quando se ajoelhar para orar. Foi falado pela Ana Paula aqui semana passada, onde tem sido o seu secreto? Aquele momento, você e Deus, um momento de dedicação exclusiva para Deus. Quando você tiver esse seu momento no secreto, eu quero te dar uma dica. Primeiro, se encha da presença do Espírito. Se necessário for, não fale nenhuma palavra. Nós estamos na nossa correria do dia a dia, temos que trabalhar. Às vezes ajoelhamos para orar pensando, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E está ali falando com Deus. Senhor, quero te entregar a vida do fulano, mas somente está lá no seu trabalho. Não retire um momento de dedicação a Deus. Se encha, fala, me encha, Espírito, venha sobre mim, me encha, me encha, me encha. E aí sim você começa a orar. E aí sim você coloca diante de Deus as suas necessidades, as suas petições. Se não são apenas palavras jogadas ao vento. Não estou dizendo que Deus não escuta, mas estou dizendo que a nossa oração deve ser no Espírito. Continuando o finalzinho, ele fala, e para que vós também possais saber como eu estou e como eu estou fazendo, Tico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Posso pular essa parte, é uma saudação final. Eu vou abrir um particular meu para os irmãos rapidamente. A primeira vez que eu preguei foi sobre o Espírito Santo. Eu fui convidado para pregar na casa de oração de Barreira do Vasco. E esse tema ardia em meu coração. Esse desejo ardia em meu peito e eu não conseguia entender. E eu falava, eu não tenho nenhum conhecimento. Eu sou leigo, eu não conheço nada. Como é que eu vou pregar sobre isso? E eu fui convidado lá na casa de oração da Barreira do Vasco, não sei que ano, e preguei sobre o Espírito Santo. Não me recordo quando. E depois disso o inimigo se levantou ferozmente contra a minha vida. O inimigo tentou acabar com a minha vida, com o meu casamento, tudo que ele podia fazer para tentar me afastar da presença de Deus, ele fez. E eu me mantive firme em algumas, caí em outras, me desviei, abandonei, neguei a minha fé, porém algo ardia lá dentro. Eu sentia algo ardendo lá dentro. E, para a honra e glória de Deus, eu retornei para os caminhos do Senhor. Eu retornei para a minha casa, que são vocês, que é essa igreja. Eu fui restaurado aqui, eu tive meu casamento restaurado, eu tive a minha vida espiritual restaurada, eu tive a minha vida financeira restaurada, eu tive minha vida profissional restaurada, eu fui pastoreado pelos meus pastores, eu fui cuidado. E eu senti algo ardendo lá dentro. E quando eu comecei a fazer o seminário, estudar e ter conhecimento, eu tinha algo ardendo lá dentro. E um belo dia, eu estava na internet, apareceu um curso do Hernandes Dias Lopes, Como Entender as Cartas de Paulo. E eu me matriculei, fiz o pagamento, comecei a fazer o curso, muito bom, e Coríntios e Romanos, e chegou em Efésios. Quando chegou em Efésios, eu não consegui sair. Eu assisti às aulas 3, 4 vezes e tinha algo ardendo lá dentro. E eu relutei. Falei, é um tema muito forte. Isso deve ser dado pelos pastores, deve ser falado pelos pastores, não por mim. Quem sou eu para pregar sobre o Espírito Santo? Sobre ser cheio do Espírito Santo? Mas eu tenho algo ardendo aqui dentro. E o meu desejo, nessa noite, é para que você saia daqui com algo ardendo dentro do seu ser, dentro do seu peito, para que verdadeiramente não seja mais nós, não seja mais o nosso eu, a nossa vontade, não seja a casa de oração Caxias Central, seja o poder do Espírito Santo de Deus
é que pessoas sejam curadas aqui dentro, pessoas sejam transformadas, para que sejamos consolidados para a edificação do corpo. Para que possamos entender que nós somos um corpo, nós somos um, é uma só fé, um só Senhor. As marcas ficam. Fui na clínica para tirar, é o triplo do valor que é para fazer. E é assim que o pecado faz. Não estou dizendo que é pecado, tá, irmãos? Mas estava afastado, me deu vontade de fazer, fiz, me arrependi, fui retirar porque desobedeci meu pai do céu e meu pai terreno, que nunca tinha deixado eu fazer. E o valor para retirar é o triplo, o quádruplo do que é para fazer. Para pecar, para cair é muito fácil. Para voltar, para consertar é difícil. O preço pago é mais caro. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, é o nosso consolador, o nosso intercessor, é aquele que através de nós Ele opera milagres e maravilhas. Então, não importa como você está vivendo, qual é o momento da sua vida, como está a sua vida espiritual, o que importa é como estão sendo gerados frutos do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo através da sua vida. Não é da vida da sua esposa, do seu filho, do seu pastor, é através da sua vida. Vou convidar a equipe para cantar esse louvor. E eu queria te convidar, durante esse louvor, fazer uma oração. Colocar diante de Deus, verdadeiramente, a palavra de Deus diz, em espírito e em verdade. Eu conversando com um amigo, eu falei sobre aquele versículo, agora eu não me recordo onde fica, onde diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que isso significa? Que nós erramos porque não conhecemos a letra? Também. Nós erramos porque nós não conhecemos o poder de Deus. É um equilíbrio. Nós precisamos conhecer os dois. As Escrituras, que é a verdade, e o poder de Deus. Então, às vezes nós somos nascidos e criados no Evangelho, às vezes nós estamos frequentando, às vezes nós estamos afastados lá fora, mas nós temos algo ardendo aqui dentro, que é o Espírito Santo te mostrando, te falando, te alertando. Muitas vezes eu estava em pecado e ouvia nitidamente Deus falar comigo. Estava afastado, fugindo da presença dEle, e eu via nitidamente Ele falando comigo. E eu falei, eu quero conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se esse for o seu desejo, eu quero te convidar a se colocar de pé e cantar esse louvor conosco. Amém? Eu quero ser Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. O que podemos dizer? Quando a palavra de Deus diz que aquele que me busca de todo o coração, esse me encontra. Mas a palavra de Deus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós lemos lá: se o meu povo me escutasse, se desse ouvido à minha voz, o que diremos? Nós cantamos um pouco antes, é Ele, por Ele, eu e você estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo, com amor, com alegria. Deus sonda o meu coração e o seu coração. Mas Deus quer que nós busquemos Ele de todo o coração, que nos enchermos dEle. Esse é o desejo de Deus. Que o meu e o seu coração possa estar meditando naquilo que lemos e ouvimos. Só o Espírito de Deus pode mudar o que está dentro do nosso coração. Aquilo que falamos e não vivemos. Aquilo que queremos e não fazemos. Que o bem que eu quero fazer se eu não faço, mas o mal já está em mim. Que essas palavras possam nortear a nossa vida daqui para frente. Esqueça o que você deixou de fazer para trás. Se você não busca o poder, busque agora o poder. Se você não buscava conhecer a letra, busca conhecer a letra. Conhecer a Deus. A gente vai orar. Mas eu queria deixar esse desafio para mim e para você. Se encher dele, para que ele mova o querer dele em nós, não o que nós queremos. Sabe que muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça, mas não queremos estar à disposição para que Ele faça em nós. E eu queria convidar você a falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero me encher do Teu poder, eu quero ser como aquelas testemunhas do passado, que doaram a sua vida, para que o Evangelho chegasse até nós, e que você possa olhar nações precisando de ouvir a palavra de Deus, e você vai falar assim: mas eu não tenho como ir. Mas você tem como orar, você pode interceder, você pode colocar diante de Deus essas vidas, se doando por elas, pelos missionários que estão indo, e você não vai, ore por eles, ore para que essas pessoas sejam alcançadas, se envolva na obra do Senhor, cada um com seu dom, se envolva. Ele me chamou e te chamou para servir. Eu queria convidar a igreja, nos formos de pé, a gente vai orar, mas eu quero convidar você a fazer uma oração, você com Deus, colocando a sua vida diante de Deus. Eu não vou orar por você, você vai orar por você. Eu vou orar para que o mover de Deus, através do Espírito Santo de Deus, possa nos moldar. Mas você vai orar por você.
Se você quer que Deus te use, fale com Ele. Usa-me a mim, Senhor. Usa. Ore a seu favor. Ore em favor da obra de Deus. Se coloque na brecha. Querido Deus, entendemos o teu recado. Entendemos o que o Senhor quer e espera de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, clamamos pelo teu Santo Espírito, para que complete nos nossos corações aquilo que o Senhor começou. Mova, Senhor, de tal maneira que possamos entender o propósito para cada um de nós, o chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós. E isso é individual, mas somos um povo, somos membros desse corpo, Senhor, e cada um precisa fazer o que é destinado a cada um. Então, Pai, através do teu Santo Espírito, usa o teu povo, usa a tua igreja, reaviva a tua obra no meio do teu povo, Senhor. Que viemos, Senhor, falar como Paulo, que disse que eu me gastarei, me deixará gastar, Senhor, em favor de vidas. Que nós sejamos como um farol, como uma seta, como uma ponte, Senhor, para que as pessoas possam ver Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então trabalha no nosso ser, Senhor, para que seja verdade o que cantamos, para que possamos ser achados dignos, Senhor, da tua graça. Tem compaixão do teu povo, que tem perecido por falta de conhecimento, Pai. Mas mova, Senhor, mova o teu poder, trabalha em cada vida, Senhor, que a tua obra possa ser, ó Deus, exaltada, glorificada, que nós reconhecemos, Pai, estamos aqui por causa do teu amor, e esse amor tem que nos constranger, Senhor, porque um dia o Senhor Jesus vai voltar, para buscar um povo que confessa e que o adore em espírito e em verdade. Que assim seja achado nós, Senhor, quando o Senhor voltar, para que possamos entrar no teu gozo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Que essa semana, Senhor, possa ser uma semana em que possamos colocar na prática aquilo que temos ouvido, para que possamos ser chamados como servos obedientes, servos bons e fiéis. Abençoa a vida de cada um, abençoa a família de cada um, Senhor. Que cada propósito aqui, ó Deus, que foi colocado, cada um orando por si, Senhor, o Senhor possa trabalhar em cada coração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua, Senhor, conosco, com a tua igreja. A tua palavra afirma que o Senhor exorta porque o Senhor nos ama. Essa palavra foi deixada para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa correção. Por isso, Pai, continue trabalhando através do teu Santo Espírito em nós. Possamos dar ouvido à tua voz, sussurrando aos nossos ouvidos. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando o teu servo Felipe, nesse desejo de crescer na graça, crescer no conhecimento da pessoa do teu filho, Pai. Que a tua unção, o teu discernimento seja com o teu servo. E tudo aquele que tentar fazer para te exaltar, tu abençoe o teu servo. Nós entregamos a sua filha que não esteve bem esse dia, e que a tua graça recaia sobre ela,
Assim como os demais têm passado por dificuldades de saúde, Senhor. E Tu conheces o Teu povo. Tu é aquele que cura, que restaura. E clamamos também para que o Senhor venha com restauração. Pedimos para aqueles que estão afastados, aqueles que estão enfermos espirituais, Senhor, que possam retornar ao primeiro amor, Pai. Faça arder no coração de cada um deles a chama do primeiro amor, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, que esse culto que oferecemos, que acabamos aqui de encerrando, Senhor, tenha chegado a Ti como incenso agradável, Pai, e tenha Te alegrado, Senhor. Por isso, muito obrigado por esta noite. Nós contamos com a Tua graça, contamos com a Tua misericórdia, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de graça, de paz, e que possamos ter oportunidades e fazer uso desta oportunidade, que não venhamos a calar nossos lábios, Senhor. Possamos profetizar da Tua graça àqueles que estão perecendo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado mais uma vez por todos que aqui entraram. Abençoe, Senhor, rica e poderosamente. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Felipe falou uma coisa aqui, eu queria pedir aos irmãos. Eu não sei quantos levantaram a mão. Felipe falou, perguntou: quem está orando pelo aniversário da igreja? Eu não sei quantos levantaram a mão, mas se você não levantou a mão e não está orando, ore. Você pode orar, mesmo que seja uma vez no dia. Você pode orar. Ajuda-nos em oração. Olha quantos lugares estão vazios. Quem está aí atrás pode ver melhor. Olha quantos lugares tem vazio. Às vezes é porque eu e você não estamos orando o suficiente. Então ore. Você não crê no poder da oração? Crê ou não crê? Se você crê no poder da oração, por que eu e você não estamos orando? É falta de gastar tempo? Convido você para orar pela igreja. Felipe falou do estudo. Ore, para que Deus fale conosco, para que Deus nos encha do seu poder e de sabedoria da sua palavra, para que Ele cresça em nós e através de nós para a obra que Ele tem nos chamado. Então orem. Ore pelo aniversário. Venha na quinta-feira também. Se você não vem, venha na quinta-feira. Faça um teste. Eu vou orar com os irmãos nessa quinta-feira. Deixe o que você está fazendo na quinta-feira de lado. Venha estar aqui. Se comprometa em estar orando uns pelos outros. Esse é um compromisso que eu quero convidar você a tomar a partir de hoje. Mas no próximo sábado teremos um aniversário do grupo Jejum e Oração. Aniversário de 7, né? 7 anos. No próximo sábado. Que você possa estar aqui 8 horas da manhã. Venha em jejum. Permaneça em jejum até a hora do café, né? Que vai ter um café. E aqueles que poderão estar lá, vai ter o valor, parece, de R$50. Mas venha, quem vai trazer a palavra vai ser o Jason. No próximo sábado, 8 horas da manhã. O Arthur vai estar aqui também, junto com seu pai. Vai estar louvando ao Senhor. Então venha. Venha adorar ao Senhor. Venha orar ao Senhor. Venham comemorar os 7 anos, né, dos nossos irmãos que estão comemorando o jejum e oração. Venha, participe. É um convite especial que a igreja faz a você. Participe, se envolva. Depois, mais tarde, a palestra, bota lá
Vai ser o lugar, eu não consigo falar esse nome aí não, Aí, perdão, olha irmãos, olha, obrigado, hein? Olha, ainda bem que chamou atenção a tempo, hein? Aquele ali é outubro, né? É outubro. Então, apaga mas você pode vir que depois, olha, mas vem depois do jejum, tem café, tá? Então não vai ser aquele café lá, não vai ser outro. Vem que depois vai ter depois do jejum e oração, vai ter um café junto com os irmãos. Então em outubro terá, então a nossa irmã Sabrina estará trazendo uma palavra para as irmãs, aquelas irmãs que quiserem, entrem em contato, né, para saber sobre o local, se informem com as irmãs, tá bom? E lembrando, irmãos, que o aniversário da igreja vai ser no terceiro final de semana de outubro. Que na verdade nós temos um mês, 30 dias aproximadamente, para estarmos intercedendo e convidando as pessoas. Se cada um de nós conseguíssemos trazer uma pessoa, a gente ia ficar de pé. Pelo menos uma pessoa. Então vamos tentar encher os bancos. Vamos tentar. Tá? Então ore pelo aniversário da igreja. Esses são nossos anúncios. Não sei se tem mais algum assim de especial. Se não tem, não sei se vai ter cantina hoje. Tem cantina hoje? Não, né? Os homens não fizeram nada. Mais uma vez, zero. Compromisso zero. Jejum. Então nós vamos sair daqui em jejum, esperando em casa. Então, mas vai orando então, né? Até chegar em casa, vai orando, intercedendo, para que os homens na próxima oportunidade não deixem furo de novo, né? Ore por esses homens, estão precisando de oração, viu? Ai, esqueci, tá vendo? Se o César não... Terça-feira tem atendimento presencial, nossa irmã Vânia estará aqui. Se alguém quer conversar também com o pastor César, fale com ele, tá, irmãos? Depende dos irmãos marcarem, falarem com a Vânia, falarem com o César, para poder estar sendo assistido, tá? A igreja está à disposição dos irmãos. Espero que vocês possam receber essa ajuda e participar. Eles estão aqui para servir os irmãos. Eles têm se colocado à disposição. Então, vamos aproveitar. Deus tem dado essa oportunidade para a igreja estar crescendo e ficando sadia, como o Felipe falou, né? Uma igreja sadia. Se a igreja de Éfeso era sadia, a gente sente que nós também podemos ser sadia como a igreja de Éfeso. Depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas eternamente. Amém. Após o pós-luz, nós vamos dar por encerrado. Que todos tenham uma semana abençoada. Que Deus abençoe o propósito de cada um que colocou no seu altar, para que o nome dele seja engrandecido. Assim seja. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Gerações, tua família e teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado.
e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.